Olá, sejam bem-vindos novamente. Vamos a mais uma aula, mais um tópico aqui dessa revisão de mecânica dos fluidos. E vamos falar agora da equação da energia. Vamos falar da equação da energia térmica, correto? Iniciaremos a aula tratando de energia de uma maneira geral, depois vamos fazendo as hipóteses, as simplificações e chegaremos à equação da temperatura. Então, inicialmente, vamos falar do vetor fluxo de calor. Então, temos um determinado meio, vamos imaginar um meio sólido por enquanto, correto? E a energia térmica, essa variação de temperatura, ela ocorrerá de uma maneira de um fluxo que estão coordenadas cartesianas em três direções, x, y e z. Então, temos um vetor de fluxo de calor e fluxo de energia térmica, melhor dizendo, e temos suas três componentes. Então, assim como nós aplicamos um elemento diferencial para a massa, para contabilizar, por exemplo, a entrada e a saída de massa em um determinado elemento, fazemos a mesma coisa com a energia. Então, temos ali um fluxo de energia térmica dado pela variável Q, pelo vetor Q, e temos ele entrando em uma superfície, saindo na superfície oposta, entrando na superfície em Y, por exemplo, saindo na superfície oposta, e assim por diante, exatamente como nós fizemos para a massa. E a representação disso pode ser vista nesse slide. Então temos aqui essa representação. E somando todos os fluxos, multiplicado por suas devidas áreas e fazendo as simplificações necessárias, como fizemos para o balanço de quantidade de movimento linear e também para a massa, chegamos na equação simplificada já dessa forma, onde temos que o divergente menos o divergente de Q é a soma de tudo isso. Ok, pessoal? Então a soma do fluxo que entra pelas paredes, pelas superfícies desse volume controle, é dado por div de Q, correto? E nós associamos, pessoal, este fluxo à condução, certo? Então, como nós pensamos inicialmente em um sólido, esse fluxo ele é associado à condução. Então, nós igualamos esse fluxo à lei de Fourier, que nos diz o seguinte, que, por exemplo, Qx, que é o fluxo de energia térmica na direção x, por condução pode ser dado por menos K derrom T, derrom X. Correto? E dessa forma igualamos esse fluxo total a menos Q grade de T. Então, o grade de um escalar, que é a temperatura, escalar, digo, é a temperatura, não é um vetor, é um escalar, um campo escalar. Ele vai nos retornar um vetor, que multiplicado por K e multiplicado por menos 1, nos dá o quê? O fluxo de energia térmica. Continuando, então menos div de Q é igual a div de K grade de T. Continuando a equação, definimos agora a energia total, a variação dessa energia total como uma soma da entrada de energia térmica mais a questão do trabalho, o trabalho exercido sobre aquele volume, correto? Como vimos lá na termodinâmica, um balanço de energia térmica, um balanço de energia total. Então temos que a energia total é igual a I, que nos referenciamos aqui como energia interna, mais 1 sobre 2, U ao quadrado, mais V ao quadrado, W ao quadrado, que é a energia cinética daquela partícula, daquele elemento. E poderíamos adicionar aí também energia gravitacional, potencial gravitacional, outros tipos de energia, correto? Mas vamos nos restringir a esses dois, a cinética e a interna. Então, a energia total é dada por essa soma de energia. O trabalho realizado sobre a partícula. O que é o trabalho? É uma força deslocando um movimento. Então, a taxa de trabalho, lembramos, a taxa de trabalho, correto? Dessa partícula é dado como as forças de superfície, que nós vimos no vídeo passado, que é a pressão e a tensão viscosa, correto? Multiplicado pelo campo de velocidade, certo? Então, já aplicada essas equações a esse volume de forma diferencial, temos essa aqui, ó, do meu lado direito, certo? Do lado esquerdo do vídeo. Temos essas equações aqui em cima. Logo, combinado a taxa de variação dessa energia sendo igual à soma do que entra, do que sai, do fluxo líquido de energia
de energia térmica e de trabalho, chegamos na seguinte equação. A variação da energia total, que é ρ, D maiúsculo, que é a derivada total da energia total, é igual à soma do trabalho exercido sobre esse elemento, mais o fluxo de energia térmica devido à condução, mais outros fluxos que podem aparecer, como, por exemplo, a radiação. A radiação podia estar contida aí, certo? Lembrando que essa derivada total, para quem se esqueceu, pode ver no vídeo passado, ela é uma derivada que envolve tanto o tempo quanto a posição. A parte dessa derivada total que envolve a posição, que é U, dρ(E), dρx, mais V, dρe, dρy, mais W, dρe, dρz, é chamada de termo advectivo, pessoal. É a derivada, é a parte da derivada total que se chama derivada advectiva, é o termo advectivo, correto? Que é o termo que representa a variação de uma propriedade devido à movimentação de massa. Então, continuando. Essa energia, como nós vimos anteriormente, ela é dada como uma combinação de diferentes formas de energia. Aqui consideramos a energia interna e a cinética. E a equação total da variação da energia interna pode ser obtida como a equação da variação da energia total subtraída da equação para a energia cinética, ou seja, subtraímos esses 1 sobre 2, U ao quadrado mais V ao quadrado mais W ao quadrado, correto? Então, transformamos aquela equação nessa aqui, que nos dá a variação da energia interna. Então, ρ, dI, dt é igual a toda essa soma aí do lado direito. Continuando, pessoal, novamente, caso tivéssemos radiação, por exemplo, agindo sobre as partículas, ela estaria contida aqui nesse termo S, e sua forma teria que ser dada. Para casos incompressíveis, podemos considerar aqui igual a C multiplicado por T, ou seja, a energia interna ela é relativa à temperatura multiplicado por uma constante, certo? Vamos considerar aqui essa constante o calor específico como constante também, certo? Ela é invariável com a temperatura e com o tempo, obviamente. Então, alterando, né? Trocando aqui I igual a CT, nessa equação, chegamos à seguinte definição. Então, ρ multiplicado por C, dt de tempo, é igual a tudo isso que está ao lado direito. Então, chegamos, pessoal, a uma equação para variação da temperatura. E isso, neste caso, na maior parte dos casos, na verdade, é o que nos importa, correto? Mas em outros... a depender, né, da simulação que você quer, dos resultados que você quer encontrar, muitas vezes a equação da energia interna ou a equação da energia total é mais importante para a gente. Então, esses 3 passos aí, eles podem ser utilizados, correto? Então, temos aqui uma variação da energia, da temperatura. Então, podemos ver que ao lado esquerdo temos uma derivada total, que é composta por um termo temporal e um termo advectivo, certo? E do lado direito temos a composição da condução de calor e do trabalho exercido pelo campo, pelo escoamento, certo? Pessoal, agora, juntando esta equação que obtivemos hoje com as equações que obtivemos na aula passada, temos equação para a variação das velocidades, U, V e W, e equação para a variação da temperatura, T. No entanto, essas equações ainda estão abertas, porque não conhecemos a tensão cisalhante, as tensões devido à viscosidade, o tensor das tensões viscosas. Não conhecemos, estão abertos, ainda não sabemos uma relação para elas. Elas dependem da temperatura, dependem da velocidade, dependem de quê? Pessoal, para resolver esse problema, falarei sobre isso mais detalhadamente no próximo vídeo, mas vamos abordar a questão do fluido ser newtoniano ou não newtoniano. Qual é a diferença? É nesse termo que vai ter origem a viscosidade. Então, o fluido newtoniano, como a água, tem uma determinada viscosidade. E o que essa viscosidade representa? Correto? E aí sim, tudo vai se encaixar e essas equações aqui serão fechadas e terão uma forma determinada. Correto? Muito obrigado pela atenção, pessoal. Até o próximo vídeo.